E agora nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você aí de casa adora, assim como a gente, cinema. Ó, você gosta de assistir filmes? Você prefere assistir filmes em casa ou no cinema, hein, Dani? O que você prefere, Fabinho? Olha, eu gosto dos dois. Claro que em casa é mais gostoso porque você fica esparramado. Fica jogado, né? Mas no cinema também tem aquele gostoso, áudio, né? Maravilhoso, a tela gigante. E olha, com tantos filmes sendo lançados no cinema e em plataformas online, fica até difícil da gente escolher o que a gente prefere, né? E falando em filmes novos, você sabe qual foi o filme lançado na semana passada e que era muito esperado pelo público? É isso mesmo, acertou quem disse, o Rei Leão, gente, um clássico da Disney na versão live action, que tá assim, ó, maior sucesso nas telinhas. E quem já está aqui no Mais Vida para falar exatamente desse filme incrível e nos explicar as diferenças entre os filmes lançados para o cinema e para o streaming, tem filme que também só vai no streaming, né? É o crítico de cinema e TV, Efrem Pedrosa. Seja muito bem-vindo. Efrem, prazer recebê-lo aqui no Mais Vida, viu? Obrigado. Tudo bem, Efrem? Seja bem-vindo. Prazer é nosso. Ainda mais, né, para falar de filme, gente, de cinema. A gente está falando do Rei Leão. Ó, Efrem, começa contando um pouquinho pra gente aí, pra quem não conhece, que eu acho difícil, né, gente? Quem nunca assistiu Rei Leão pelo menos uma vez na vida, mas quem nunca, mas existem pessoas, viu? Aí pra gente dessa história e por que o Rei Leão era tão esperado nessa versão live action? A animação é de 1994, né? E aí tem uma coisa que eu gosto de explicar, principalmente para o público que nos assiste, é a questão envolvendo o fato de que a Disney, ela traz muito nas animações dela aquela coisa dos musicais da Broadway, né? E não só os personagens são humanos, mas principalmente os animais, eles incorporam ali características humanas que são chamadas ali, né? A gente chama isso de antropomorfismo, isso no cinema. Então, são animais que, de certa forma, encarnam reações humanas. Quando a gente tem a animação de 1994 e aí a gente tem um anúncio, né, recente de Rei Leão, o live action, até discordo. Que não é live action, exatamente, né? Porque nós não temos leões de verdade atuando no filme. Perfeita, perfeita. Ótima análise, já é uma crítica de cinema formada já. Já posso fazer parte do Oscar. Tranquilamente. Vamos lá, vamos junto. Eu concordo exatamente porque você tem todos os animais ali, eles reproduzidos através da computação gráfica, né? Mas, ok, você traz a questão envolvendo o realismo. Talvez por esse prisma a gente possa analisar como live action, mas só por isso também. Existe uma diferença. Então, assim, as pessoas no primeiro momento, elas aplaudiram do tipo, olha, eu vou ver o Simba vivo, né? Vivo do tipo realista, né? O Mufasa, ai, que dó, né? Enfim. Só que aí, algumas pessoas torceram um pouquinho o nariz, porque nos primeiros minutos do filme, parece que você está literalmente assistindo a um documentário dos canais, né? Enfim, eu não sei se eu posso citar aqui, mas enfim. National Geographic, Animal Planet, causa uma certa estranheza. Porém, a essência do filme, ela foi totalmente respeitada. Totalmente respeitada. Então, assim, quem assistiu 1994 a animação tem que desvincular um pouquinho dessa coisa da fantasia da animação, aquela coisa exagerada, cartunesca, e ingressar nessa coisa do realismo, que é justamente o que faz o filme ser magnífico. Eu, pelo menos, na crítica que eu escrevi, eu faço uma escala de 0 a 5, como 5 a nota máxima seria uma nota excelente, e eu coloquei como nota 5. Para mim, assim, do que eu assisti em 94, do que eu vi hoje, o filme ele não deixa nada a desejar. Lógico, se você for comparar de forma completamente isolada. Agora, se você for colocar no ponto de vista, ou analisar do ponto de vista mais nostálgico, da memória afetiva, aí a animação de 94, ela aquece mais o coração, né? Gente, mas é lindo. Chorei horrores assistindo Rei Leão no cinema. Você já assistiu, Fabinho? Ainda não. Tem que ainda assistir. Não. Prepara o lencinho, viu? Prepara o lencinho? Sim. Agora, uma coisa que também foi bastante comentada é a respeito das participações. Tivemos aí a interpretação de alguns personagens, por exemplo, por Donald Glover, Beyoncé, né, na versão original, Ícaro Silva e a cantora Isa, na versão dublada. Isso. Então, a gente pergunta, né, isso influencia muito na questão da composição do filme num todo, você acha? Com toda certeza. Surgiram comentários, e aí a gente sabe que muito por conta da internet, né, algumas pessoas tecem comentários sem uma base de conhecimento, que é natural, né?
Porque na parte em que, sei lá, o Simba canta, parece que dá uma desafinada. Enfim, criticaram um pouco a dublagem nossa. Não falem mal do Simba, porque o Simba quem fez foi João Vitor Mafra, vencedor do concurso do Mais Show, tá? Do nosso Nasce Uma Estrela no Mais Show. Então, João Vitor Mafra, um beijo pra você. Respeitem, né? Respeitem meu menino. Respeitem o trabalho, né, dos dubladores brasileiros, inclusive, porque a dublagem brasileira, ela é considerada uma das melhores do mundo. Eu achei sensacional. Mas aí entra, mais uma vez, naquela análise que nós fizemos, da questão envolvendo o aspecto nostálgico da memória afetiva. Não são necessariamente os mesmos dubladores, as vozes brasileiras da animação de 1994. Então, cria esse conflito e aí as pessoas acabam trazendo um pouco para esse lado um pouco mais pesado da crítica. Eu não vi problemas. Eu acho que tá perfeito, tá legal demais, tanto nas vozes originais, né, as vozes da Beyoncé, Donald Glover, etc., quanto nas vozes brasileiras, né, que fazem a versão ali dublada. Então, assim, pra mim, tá impecável. Leva a criançada, leva a família, vai assistir 1, 2, 3 vezes. O filme já arrecadou mundialmente mais de 500 milhões de dólares. Eu acho que vai ultrapassar a marca de 1 bilhão. Eu acho. Uau. Calma, né, gente? Isso porque tá só começando, primeira semana aí do filme, mas é que tá sensacional mesmo. Efraim, a gente continua o nosso bate-papo aqui. Daqui a pouquinho, vou dar um recadinho ali, Vai parceiro. lá. E ó, a gente continua o nosso bate-papo com o crítico de cinema e TV, Efraim Pedrosa. E a gente quer saber, continua participando aí, se você prefere assistir o filminho em casa ou no cinema. De qualquer jeito, tem que ter pipoca, viu? Já garanto. Com certeza, né? Agora, a gente está fazendo essa pergunta de assistir em casa ou no cinema, Efraim. Explica pra gente, né, a diferença aí, porque muitos filmes estão sendo lançados tanto no cinema quanto nas plataformas digitais ao mesmo tempo. Alguns estão sendo lançados só nas plataformas digitais, né? E a gente quer saber se isso muda alguma coisa na qualidade do filme. O que muda? Na realidade, se você for pegar em termos de produção, falando um pouco mais do que acontece nos bastidores, são produções que eles tentam caprichar ao máximo, mas não conseguem, em alguns momentos, se aproximar de efeitos especiais do que é praticado pela indústria do cinema em Hollywood. Isso é um fato. As histórias que são, eu diria, mais histórias, mais contadas, essas, sim. Por exemplo, você pega um vencedor do Oscar com o Alfonso Cuarón, né? Em que você tem um filme que é todo em preto e branco, que é uma coisa mais autobiográfica, né? Então, assim, você tem a possibilidade, você cria a possibilidade de fazer um filme mais próximo daquilo que Hollywood faz. Mas quando você fala em efeitos especiais, aí foge um pouquinho. Agora, do ponto de vista de quem assiste, cinema é imersão. Quando você entra em uma sala de cinema, tá tudo escuro. A tela é gigante. O som te abraça, né, por conta de toda essa tecnologia que garante a você o quê? A experiência do cinema. Em casa, por melhor que seja a tecnologia que você coloque lá, né, o que eles chamam de home theater, né, e tudo mais, e TVs com telas enormes, mesmo que seja no conforto da sua casa, com sofá, etc., ainda é diferente. A pipoca que você faz em casa é diferente da pipoca do cinema, entendeu? Então, todo esse clima, toda essa aura, uma vez perguntaram pra mim, escuta, com essa questão envolvendo os filmes lançados direto para streaming, existe a possibilidade de o cinema acabar? Eu falei assim, mas nunca. Da mesma forma que aconteceu, por exemplo, com o rádio. Então, assim, surgiu a TV, mas o rádio existe. Sim. Permanece, né? E o cinema da mesma forma. Então, assim, o que existem são possibilidades diferentes, incluindo principalmente essa questão da portabilidade. Então, assim, você tem uma segunda tela, você pode assistir a um filme na tela do celular, no seu tablet, no seu computador. Por quê? Porque as pessoas, elas quase não têm tempo também para ficar em casa assistindo. Então, essa questão da mobilidade, ela ajuda bastante. Os canais de streaming, eles saem na frente nesse sentido. Mas quer um programa legal e quer realmente viver a experiência cinematográfica, vai no cinema, é lógico, né? Com toda certeza. As bilheterias estão aí para dizer. Como é que você vê, já que você está nesse assunto, esses filmes, por exemplo, eu vou citar aqui Bird Box, que eu assisti, sensacional, com a Sandra Bullock. O Menino que Descobriu o Vento também assisti demais. Mistério do Mediterrâneo, com Adam Sandler, a Jennifer Aniston. Aniston, que é uma comédia. E, enfim, como é que você vê o alcance desses filmes? Eles têm o mesmo alcance, por exemplo, do que um filme que é lançado
simultaneamente ou também no cinema? Depende muito da questão envolvendo quantas pessoas ou assim a quantidade de assinantes o streaming tem, né? Nesse caso, acho que a Netflix é que lançou todos esses... Exatamente. A títulos, Netflix né? ela é poderosíssima no nosso Sim. país. Ela, se não me engano, ela debutou aqui entre 2011 ou 2012. Historinha rápida da Netflix, tá? Para o público que está assistindo a gente em casa. Começou em 1997, com um serviço de envio de filmes, DVDs, através do correio. Olha só, não sabia. Também Pois não é, sabia disso. começou dessa forma. Então, tentaram criar uma coisa diferente do tipo, você não precisa ir até a locadora vai até você, né? E aí eles mandavam os filmes pelo correio e aí era feita a devolução nesse sistema. E, dado determinado momento, eles acharam que o negócio não ia para frente, pensaram em vender para Blockbuster. A Blockbuster analisou o negócio e falou, desculpa, mas eu acho que não vai andar. E desistiu. Uau. 2007. Arrependimento. Pois é. Pois é, né? Pois é. Em 2007, bom, eu vou falar, vou entregar minha idade, mas eu sou da época do VHS, né? Blockbuster era uma coisa que era um evento ir pra Blockbuster pra você alugar um filme, né? Passava horas escolhendo. Vamos falar daqui a pouco de empreendedorismo. Olha aí, a Netflix é um exemplo de empreendedorismo. Totalmente. Em 2007, ela lança o serviço de streaming e a partir de 2007 ela começa a se consolidar e assim... faz um trabalho de pioneirismo nesse sentido. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem como grande concorrente da Netflix a Amazon Prime, né? Lá fora, nos Estados Unidos, você tem mais concorrentes, Disney Plus, outros canais que eventualmente surgem, o Hulu também é outro canal, são vários. Então, assim, as opções são muitas. E aí, dentro desse cenário envolvendo o streaming, o que fica pra gente é a questão envolvendo o fato de qual pacote você vai assinar, porque também cria uma confusão tremenda. E, por outro lado, cria uma disputa sadia, pelo menos para quem é consumidor. Sim. Vão praticar preços razoáveis, porque são muitos concorrendo, e aí você vai e assina aquele que, de fato, te atrai, né? Pelo conteúdo. Então, isso é legal porque eles são obrigados a melhorar o conteúdo deles constantemente por um preço acessível, tanto em filmes quanto em séries, principalmente séries, né? Porque as séries na Netflix são várias. Eles debutam com o House of Cards, que foi a série que começou tudo isso. Então, assim, e tem outras séries mais, né? Stranger Things também, mais recentemente, que é uma baita série também, La Casa de Papel. Gente, a Casa de Papel eu assisti em um dia, essa última temporada. Notícia pra você, La Casa de Papel, na realidade eram 15 episódios, eles dividiram em 2 temporadas, acharam sensacional, fizeram a terceira, a quarta já tá praticamente pronta já. Não fala isso. Já está pronta a quarta temporada. A terceira temporada, não sei se você percebeu, todo mundo deve ter percebido, mas entraram com mais dinheiro, né? Investiram alto. E a terceira temporada, pra mim, é a melhor de todas as temporadas até agora, porque entrou mais dinheiro, né? Aí produziram um negócio mais rebuscado. Agora, falar em mega produção, tem alguns filmes que são produzidos para streaming que têm aí grande relevância também em grandes premiações como o Oscar, por exemplo. A gente tem aqui o caso do Roma, né? Roma do Alfonso Cuarón. Que foi uma produção voltada para o streaming, mas que teve várias indicações, 10 indicações para o Oscar e levou para casa prêmios como melhor filme estrangeiro, melhor diretor, melhor fotografia. A gente pode dizer que o streaming também é um parâmetro aí de qualidade igual ao do cinema? Então, como eu falei, quando você assiste Roma, do Alfonso Cuarón, é um filme que se preocupa em contar apenas uma história. Apenas não no sentido pejorativo, entendeu? Mas preocupa-se em se contar uma história boa. Então, você produz uma história boa porque eu quero contar essa história é minha, ponto final. Não existe a questão do efeito especial ou coisa do gênero. Existe uma preocupação grande com fotografia, que mexe com a parte de iluminação, um bom roteiro, etc, etc. Mas se equiparam essas forças nesse sentido. Por quê? Porque eu apenas quero contar uma história. E eu penso dessa forma, cinema é contar boas histórias, né? Óbvio que a gente gosta muito, criançada, molecada adora efeitos especiais, né? Você pega Transformers do Michael Bay, meu Deus, explosão pra lá, robô pra cá. Mas uma boa história, quando bem contada, essa é a aposta dos canais de streaming, de boas histórias, histórias bem contadas. Quando eles arriscam um pouquinho mais, você percebe que ainda falta um pouco. Mas eu acho que eles vão chegar lá, porque é aquilo, né? As séries, pelo menos nas séries, eles se dão muito bem, eles vão muito bem. Os filmes é um caminho ainda a ser galgado e precisa de um pouco mais
mais de maturidade e também de investimento nesse sentido. Mas aí o futuro, né, vai dizer para que lado caminha isso. Eu acho que conseguem aí, já está provado por A mais B, que eles conseguem conviver pacificamente, o cinema, o streaming, os seriados e tudo mais. Então, assim, tem público para todos os gostos, né? Com certeza. Agora, qual que é a dica, então, já que estamos ao vivo, né? Para todo o Brasil, a dica do Efrem Pedrosa, para quem está acompanhando a gente agora em casa, para assistir esse final de semana que é imperdível. Esse final de semana, eu falo para vocês, para qual câmera? Aqui, ali. Pode escolher. Aqui, pronto. Qual você quiser. Rei Leão. Vá ao cinema assistir Rei Leão. Indico também. Rei Leão. Não tem como. Desculpa. Tivemos outras estreias algumas semanas atrás. Toy Story 4 já passou, está quase perto da marca de $1 bilhão, ainda está em cartaz. É um filmaço muito bom também. Homem-Aranha Longe de Casa também, que encerra todo o arco de histórias de mais de 10 anos da Marvel. E provavelmente é um ponto final e marco inicial aí de uma nova saga de filmes da Disney Marvel também. Então vamos lá, Homem-Aranha Longe de Casa, tem Toy Story 4, tem Rei Leão. Tá bom, né? Tá bom. Já dá pra começar, Assisti os 3, viu? Assisti os 3. Já cheguei a assistir 2 filmes no mesmo dia, assim, ó, um também. atrás do outro. Irmã, É uma delícia. apaixonada também por cinema. Beijo, Sensacional. Bibi. A gente adora. A gente Eu pega e assisti, assiste. recentemente eu assisti Mary Poppins, né? E na sequência eu assisti Bohemian Rhapsody do Queen, que foi sensacional também. É maravilhoso. Cinema é bom demais. Várias dicas. E ó, quem quiser acompanhar o Efrem aí nas redes sociais, no Instagram, @EfremPedrosa, e no Instagram também a mesma coisa, só você curtir a página lá, seguir lá e acompanhar todas as dicas, ficar por dentro de tudo que acontece. Efrem, obrigada pela sua Eu que agradeço, brigadão. Foi um bate-papo sensacional. E vocês manjam, isso é legal, hein? Isso é legal. Somos cinéfilos aqui também. Yeah!